Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E deixa eu te contar uma coisa. Talvez isso te deixe um pouco triste, mas eu vou ter que contar. Sabia que TI muitas vezes é mais valorizado do que design? Pois é, uma triste realidade. Mas eu acho que você já sabia disso. A gente precisa, como designers, ter um senso de realidade de que, assim, como é que a gente vai mudar essa estrutura? Como é que a gente vai fazer com que design tenha o mesmo valor que tecnologia? Como a gente vê em livros, como a gente vê em modelos fora do país nesse sentido? Não é algo tão simples. Para começar, se a gente pega alguns exemplos, coisa básica. O número de patentes criadas no Brasil comparado a outros países que tecnologicamente são super desenvolvidos, a quantidade é pífia. O número de institutos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, com mestres, com doutores, PhD, super engenheiros, desenvolvendo patentes é muito baixo se comparado a outros países. Nessa escala, já nos mostra que o modelo de desenvolvimento tecnológico e que sim se conecta a uma visão de criação de produtos e que sim se conecta a uma visão de experiência lá na ponta é ridículo, é baixíssimo, né? É triste, na verdade. E aí nós temos modelos de empresas onde a tecnologia tem sim uma força tremenda de atuação. Não vou generalizar, não vamos generalizar aqui, mas vamos falar dessa realidade. E nesse aspecto, muitas vezes essas empresas aqui em nosso contexto, sem generalizar, elas ganham muito mais dinheiro até sendo outsourcing, consultoria, offshore, body shop, sejam quais forem os termos. Até algumas conseguem empacotar modelos, serviços, inovação, né, frameworks, design thinking, seja o que for, para vender algo a mais do que só a hora da pessoa que vai desenvolver alguma coisa dentro da outra empresa, do terceiro. Mas em sua maioria, ou temos esse modelo, ou temos empresas onde sim, existem frentes de produto, mas é que é tecnologia, em muitos casos, que define o direcionamento até do produto. Porque se não tiver tecnologia, você não vai direcionar nada. Então é uma coisa, contexto, da qual você, designer, precisa ter essa consciência histórica, estrutural, econômica, política em nosso país, que não colabora para que a gente tenha um modelo estrutural, um modelo de criação de produtos digitais que possa se comparar a países mais bem desenvolvidos nesse aspecto. As próprias startups, fintechs, empresas que estão no Brasil ali na labuta do dia a dia. Criar uma empresa, então, é uma loucura, tanto de imposto e etc. que a gente tem. Então, você tem que conseguir sobreviver, no final das contas, no mercado como o nosso. E aí, tudo isso vem contra uma camada de inovação, de experiência, de entrega de valor para o usuário. Porque, no final das contas, a gente tem que fazer com que empresas sobrevivam. Empresas consigam, no final das contas, bater a meta, porque precisa ter dinheiro, porque sem dinheiro nada vai funcionar. Isso daqui não é uma crítica a empresários, a empresas, longe disso. Eu só estou contextualizando com exemplos aqui que se você procurar na internet você vai achar tudo que eu estou falando. E se você já trabalhou ou trabalha no mercado, você sabe do que eu estou falando. No final das contas, são esses modelos e essas estruturas das quais nós estamos ali convivendo no dia a dia. E no final das contas, tudo isso converge lá na ponta para uma dificuldade tremenda do quê? De enxergar o usuário. Sim.
A gente tem batido numa tecla muito forte aqui no canal, inclusive, de que o usuário é fundamental, porque é o DNA da nossa disciplina e da nossa profissão. Mas não enxergar para o resultado financeiro da qual a empresa necessita para sobreviver, você não vai ter emprego para poder falar com o usuário ou sobre o usuário. Nesses exemplos que eu estou falando, eu acho que eu não posso nem ser... talvez eu cometa o erro de falar que isso só acontece no Brasil, tá? A gente sabe que existem os modelos internacionais que são extremamente questionáveis, inclusive quando a gente fala de Vale do Silício, onde todo mundo se inspira sobre inovação. Calma aí, será que é assim mesmo até lá? Então também, vamos ver que a grama do vizinho nem sempre é tão verde assim quanto a sua. E aí, o que acontece? Bem, vamos lá. Por que eu dei toda essa introdução e falei tudo isso? O nosso papel, o seu papel, o papel do designer nesse contexto, muitas vezes horrendo ou não favorável, mas que está aí. Essa é a realidade. Nessa visão, nós designers lutamos para encontrar a fórmula feliz do design. Fórmula feliz que muitas vezes, é claro, eu acho que não existe. E nesse aspecto, ela não existindo, nós precisamos ter o pé no chão. Um senso de realidade e uma clareza de como então nós, você designer, precisa atuar no dia a dia. Resolver o problema? Nós não vamos. Esse é um outro ponto de choque de realidade que eu preciso dar para você. Nós não resolvemos, tá? E também a gente não muda uma cultura de uma empresa. Não. Você não faz milagre. E, muito menos, uma equipe de design sozinha. Nós temos que ter a consciência de que somos um elemento, uma peça, uma engrenagem de uma grande máquina. E que, claro, se a gente não está ali, vai fazer a diferença de alguma forma. Ok, isso é bom, ótimo. Somos uma pequena engrenagem que faz falta na máquina, mas a máquina continua funcionando. Faz falta, mas continua funcionando. E já que temos esse espaço dentro dessa máquina, como que a gente pode colaborar? Como que essa pecinha, que muitas vezes é ignorada, desvalorizada, jogada fora ou inexistente em algumas máquinas, pode fazer um papel de ter o valor necessário, de não ser descartada, de ser valorizada. Aí vem com uma coisa que eu acho que muitas vezes a gente deixa de lado porque a gente pensa só no pote de ouro, mas esquecemos de comer a parte ruim da comida antes, né? A salada amarga, a rúcula, por exemplo, e você acaba, né, comendo o que é mais gostoso depois ou deixando de lado. E nesse caso, o que é? Ser um facilitador. A partir do momento que você, designer, cair na real e usar de todo o aparato de conhecimento que nós temos, pensar fora da caixa como um designer, que eu já falei aqui no episódio anterior, e começar a ser realmente um facilitador, a coisa muda. Muda. O que significa ser um facilitador? Bem, facilitar. Pega aí o significado da palavra facilitar. Deixar fácil a coisa. A gente vive num mundo complexo, onde todo mundo deixa as coisas mais difíceis. A comunicação mais difícil, as conexões mais difíceis, as decisões, as reuniões, os trabalhos, os projetos. Meu Deus, a gente adora complicar. Parece que é natural do ser humano complicar as coisas. Você, designer, tem que quebrar isso. Você, designer, precisa, no final das contas, deixar as coisas mais fáceis. O produto está complexo? Deixa mais fácil. A reunião está difícil? Deixa mais fácil. A discussão não vai levar a lugar nenhum? Deixa mais fácil. As coisas precisam ter esse aspecto. As ferramentas e os métodos que você aprende, que nós designers temos, servem para isso. Eu já falei isso em algum vídeo, eu tinha um colega, Sandro, um grande abraço, Sandro Brito, que
E ele é engenheiro, ele não é designer, e mesmo assim ele facilitava. Quando precisava entender alguma coisa que parecia estar complexa, ele ia para um quadro branco e desenhava. Ele deixava a coisa fácil. Um alinhamento, a comunicação, o entendimento das coisas. Você, designer, precisa assumir, por favor, essa responsabilidade de tornar as coisas mais fáceis. Facilitar. Abrir caminhos é o nosso papel. Abrir caminhos e facilitar o pensamento. Facilitar a procura, o descobrimento, facilitar o encontro das soluções. Você, designer, vem com todo esse aparato dentro de um contexto do qual eu já falei no começo do vídeo, parece não ser legal, porque não temos tanto valor quanto engenharia, tecnologia, TI, etc. Mas tudo bem. Somos uma área nova, somos uma área que está sendo descoberta aqui no Brasil agora pelas grandes empresas. E elas estão sim investindo, muitas delas investindo. Mas o mato é alto e a gente ainda tem muita coisa para fazer nesse mercado. A questão é se deixar guiar pelos fashionismos, pelas coisas da moda, pelas tendências, pelas discussões que acabam desviando a rota. Por isso que é importante você ter um olhar crítico. Por isso que é importante você ter um senso de realidade, você ter o pé no chão para conseguir entender o nosso papel, o seu papel como designer dentro das empresas. E fugir dos modismos, das discussões inúteis, das banalidades, das coisas que fazem com que você não cresça e não se desenvolva como designer. Nesse aspecto, a multidisciplinaridade entra como um fator fundamental. Você se fechar só no seu mundo de design, que é outra coisa complexa que acontece, só vai estragar a parada, vai estragar o rolê, vai quebrar a vibe da facilitação. Por isso, a amplitude de visão, a amplitude de conhecimento, trazer coisas que também fujam do design, que vai estar na psicologia, vai estar na antropologia, na sociologia, na matemática, na estatística, na programação, para ter o almanaque de conhecimento, o seu know-how, é fundamental. Você ampliar um pouco o escopo de conhecimento, trazendo outras disciplinas para perto. Muitas vezes a gente fica tão focado em ter um conhecimento de mestre do design, do ninja do design, que a gente não entrega nada. Então você precisa ampliar o seu conhecimento, porque ser um facilitador, óbvio que não é só isso, mas isso faz parte. Essa visão de um todo, essa visão ampla. Não é que você precisa fazer uma faculdade de estatística depois que você já fez a faculdade de design, publicidade ou qualquer outra. Não. Mas estudar, ler, ganhar uma profundidade no assunto. Acho que vale a pena ter essa visão um pouco fora da caixa do design, quebrando os métodos, os processos e os passos a passos vendidos por aí e começar a agregar mais conhecimento para que você possa se tornar um facilitador, enxergando caminhos que muitas vezes pessoas que estão fechadas em suas caixas não enxergam. Em pessoas que estão dentro dos seus silos não conseguem sair. E você precisa dominar essa adaptação, flexibilidade, multidisciplinaridade em trazer as pessoas para mais perto, ajudando na comunicação, na estruturação, em todos esses elementos. E, no final das contas, eu posso resumir que a gente precisa de designers mais inteligentes. Chega de desinteligência, futilidade e falta de profundidade em design. Para com isso. Curso perfeito, conhecimento absoluto, regras prontas, modelos felizes, passos definitivos. Isso não funciona. A visão ampla, a quebra de paradigma, pensar fora da caixa, apesar de eu não gostar muito dessa palavra, out of the box, não precisa exagerar, mas faz sentido. Tudo isso vai te ajudar a ser um design mais inteligente,
a ser um designer que vai saber usar as ferramentas certas, da forma certa, no contexto certo, para entregar o valor correto, sendo um facilitador em um mundo, em um lugar, em um contexto onde ainda não há o valor, e talvez nem exista o valor que nós sonhamos sobre o design, mas de que de alguma maneira a gente consiga fazer a diferença com aquilo que nós dominamos, com aquilo que nós gostamos de fazer no dia a dia. E no final é melhor você entregar 10% por ter essa flexibilidade do que sonhar com 100% inalcançáveis muitas vezes dentro das empresas. É você quebrar tudo o que falam que são regras absolutas. É você ser um designer que vai conseguir muitas vezes encontrar o equilíbrio necessário para fazer a melhor entrega possível. O equilíbrio necessário para criar as pontes, facilitar aquilo que precisa ser facilitado e fazer parte de um todo que muitas vezes tecnologia está direcionando, mas por um contexto da qual você não consegue mudar, porque essa é a nossa realidade. E tudo bem com isso. Você, designer, se encontre no final das contas. O Ronald Capaz, no Bom Dia UX, falou, né? Deu essa dica. Se você não assistiu, assiste aquela live lá, tá gravada, tá no canal. Bom Dia UX, Ronald Capaz. O primeiro Bom Dia UX de 2021, sensacional. Ele fala, designer, você precisa saber quem você é. E o que você quer depois. Ele não falou o que você quer, mas ele falou o que você é. E eu complemento falando o que você quer. E para isso, quebre um pouco as regras, pense um pouco longe, facilite as coisas em vez de deixá-las complexas ou colaborar pela complexidade, sendo mais inteligente no aspecto de enxergar o quanto nós podemos contribuir em um mercado. O bom disso tudo é que a gente vai saber que a gente nunca vai estar pronto e preparado para o que vai acontecer no dia seguinte ou para que esse mercado vai se tornar. Mas essa é a aventura deliciosa que nós designers nos colocamos nessa missão de facilitação, de tornar as coisas mais fáceis, ou pelo menos ajudar a tornar as coisas mais fáceis, o que é fundamental. Quebrando regra, fazendo tudo isso que eu já falei e achando o equilíbrio. E deixa eu te contar uma coisa. Infelizmente eu tenho que te falar. Nesse mercado não existe guia definitivo para nada, muito menos para design. Até porque nada é definitivo no design. Fica aí a dica.